é verdade e o que é ficção na história de Ed Gein retratada na Netflix? Nem tudo que foi mostrado é inteiramente verdade, então fica aqui comigo que no vídeo de hoje você vai descobrir os mitos e verdades da nova temporada de Monstro. Oi galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Mari Rodrigues e aqui você encontra casos criminais, histórias sobrenaturais e também relatos de seguidores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda muito, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo. Agora bora para a história de hoje. Em 3 de outubro estreou na Netflix mais uma temporada da série Monstro, que trouxe a história de Ed Gein, um assassino da década de 50 que chocou os Estados Unidos e o mundo inteiro com as atrocidades encontradas em sua casa na cidade de Plainfield, Wisconsin. Eu fiz um vídeo aqui pro canal antes do lançamento da série contando a história de Ed Gein. Inclusive, se você não assistiu, é só clicar aqui embaixo que te leva direto pro vídeo. Mas depois de assistir todos os episódios dessa nova temporada, eu decidi voltar aqui e trazer para vocês o que realmente aconteceu na vida de Ed Gein e o que é meramente ficção nessa nova obra de Ryan Murphy. Então o vídeo de hoje ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu vou dividir em tópicos, situações da série e contar aqui para vocês se realmente aconteceu, se há verdade ou não no que foi retratado na Netflix. Augusta Gein. A série trata Augusta como uma mãe completamente autoritária e rígida com questões relacionadas ao pecado e à sociedade, o que realmente foi fiel à vida real, porque ela realmente era assim. Ela repetia para os filhos que eles não se envolveriam com outras mulheres, pois todas elas eram prostitutas, e não gostava que eles se relacionassem com outras pessoas da comunidade, pois ela taxava todos como pecadores. Ela também repetia para o Ed que somente uma mãe poderia amá-lo. E também falou várias vezes durante a vida dele que ela preferia ter tido uma filha mulher no lugar de um filho homem. Então muitas das suas falas e comportamentos realmente ocasionaram os traumas que levaram algumas das perturbações de Ed Gein. Ela realmente morreu após sofrer 2 AVCs, um pouco depois da morte do filho Henry. E uma curiosidade que a série não mostrou é que Ed bloqueou os cômodos que Augusta mais transitava na casa com tábuas e eles ficaram praticamente intactos, então Ed nunca entrou neles depois da morte da mãe. A morte do irmão Henry Gein. A série mostra bem no primeiro episódio que Ed atinge o seu irmão Henry com um pedaço de madeira na cabeça logo após uma discussão sobre as falas e comportamentos de sua mãe. Depois ele simula um incêndio e coloca o corpo do irmão próximo ao local das chamas. Na vida real, segundo relatos de vizinhos, Ed e seu irmão costumavam queimar vegetação quando faziam limpeza ali na área da fazenda. E em uma dessas limpezas, um incêndio acabou saindo do controle e Ed buscou ajuda na comunidade com os vizinhos, alegando ter se perdido do seu irmão. Porém, quando a ajuda chegou, Ed levou os vizinhos exatamente ao local onde o corpo do irmão estava. E ele não tinha queimaduras pelo corpo, apenas ferimentos na área da cabeça. A causa da morte foi dada como insuficiência cardíaca. E o médico legista da época disse que os ferimentos na cabeça de Henry podem ter acontecido quando ele caiu e bateu a cabeça, causando assim esses machucados. Os rumores de que Ed havia matado o próprio irmão só surgiram depois que os crimes foram descobertos, mas Ed sempre negou o crime. Adeline Watkins. Logo após a prisão de Ed Gein, em novembro de 57, uma moradora da cidade de Plainfield, chamada Adeline Watkins, concedeu uma série de entrevistas aos jornais locais de Wisconsin. Na época, ela afirmava ter mantido um relacionamento com o assassino por 2 décadas. Ela chegou a dizer que ele havia pedido ela em casamento 2 anos antes de ser detido. Em depoimento ao Minneapolis Tribune, Adeline descreveu Ed como sendo um homem educado, gentil
e carinhoso. Ela contou ainda que ele preferia milkshakes a bebidas alcoólicas e que durante os encontros eles iam ao cinema e conversavam muito sobre livros. Segundo ela, ambos compartilhavam gosto pela literatura e até discutiam crimes noticiados na imprensa, sempre com Ed condenando a postura do assassino. Mas pouco depois dessas declarações, Adeline voltou atrás. Ela ficou incomodada com a repercussão negativa e com a fama de namorada do assassino. Então ela procurou um outro jornal e contou uma nova versão sobre a sua história. Dessa vez, em entrevista ao Stevens Point Journal, Adeline alegou que conhecia Ed há mais ou menos 20 anos, mas que os dois tiveram apenas uma amizade breve, que durou aproximadamente uns 7 meses. Ela negou qualquer envolvimento amoroso com o assassino e negou também que havia entrado na casa dele, onde foram encontrados todos os objetos revestidos com peles humanas. Não há registros públicos de visitas dela ao hospital onde Ed permaneceu internado. O seu paradeiro também, após o escândalo, ficou completamente desconhecido. Ed Gein nunca comentou publicamente sobre os dois e também não há relatos sobre o encontro dela com o fotógrafo Weed. Em vários documentários e séries sobre o assassino Ed Gein, ela sequer é citada. Então essa representação dela como namorada dele é meramente livre. Sequestro e morte da babá Evelyn Hartley. Ed Gein trabalhou sim como babá para alguns moradores locais, mas não há relatos de que ele tenha assustado as crianças da forma que é retratada na série. Pelo contrário, vizinhos alegam que ele se dava muito bem com as crianças, melhor do que com os adultos, e as crianças o adoravam. Sobre a morte de Evelyn, a jovem babá retratada na série, ela realmente desapareceu em Wisconsin um pouco antes dos crimes serem descobertos. Mas quando Ed foi questionado sobre ela, o desaparecimento dela, ele negou veementemente qualquer envolvimento. Haviam alguns desaparecimentos na cidade de Plainfield na mesma época em que Ed cometia os crimes de violação de corpos no cemitério. Então, quando a polícia encontrou na fazenda todo aquele arsenal de corpos e restos mortais, eles atribuíram a Ed boa parte ou quase todos desaparecimentos que haviam ocorrido. E na série eles mencionam o desaparecimento da babá Evelyn como se Ed houvesse a sequestrado e matado, mas isso nunca foi comprovado. Inclusive, ele foi inocentado de qualquer acusação. Ed Gein realmente matou os caçadores que buscavam abrigo? 2 moradores de Wisconsin chamados Victor Travis e Raymond Burgess realmente desapareceram naquela época, mas os seus assassinatos e a relação com Ed Gein nunca foram comprovadas. Inclusive, peritos e investigadores da época descartaram qualquer hipótese de ter sido Ed o assassino dos 2 caçadores, justamente porque o perfil de Ed era mulheres. As mortes de Bernice Worden e Mary Hogan. Os 2 únicos assassinatos de que Ed Gein foi realmente acusado foram das moradoras de Plainfield chamadas Mary Hogan e Bernice Worden. Mary Hogan realmente tinha uma taverna de beira de estrada próxima à cidade de Plainfield e ela desapareceu misteriosamente em 1954. As condições em que ela foi morta realmente foram bem retratadas na série, pois o corpo simplesmente sumiu, deixando um rastro de sangue no local, o que mostra que provavelmente Ed tenha baleado ela dentro do bar, arrastado o seu corpo até o seu carro e levado o corpo de Mary Hogan para sua fazenda. Quando o pessoal da cidade comentava sobre o sumiço de Mary Hogan, Ed soltava alguns comentários como "ela não sumiu, ela tá lá em casa", o que realmente foi comprovado quase 3 anos depois, quando os restos, o rosto de Mary Hogan foi encontrado dentro da casa de Ed Gein. Já Bernice Worden foi retratada de uma forma um pouco diferente da realidade,
pois nunca houve nenhuma evidência de que ela e Ed Gein tenham tido algum tipo de relacionamento amoroso. Ao contrário disso, as testemunhas da época alegam que Ed rondava a loja de Bernice por semanas e que ele estava completamente obcecado por ela, que chegou a convidá-la para sair algumas vezes, mas ela nunca demonstrou nenhum interesse por ele ou sequer retribuiu a atenção que Ed buscava. No interrogatório, Ed admitiu querer possuir Bernice, mas os investigadores do caso acreditam que essa obsessão dele por Bernice era pelo fato dela se parecer fisicamente com a sua mãe falecida, Augusta Gein. E ao contrário do que mostra na série, não foi uma etiqueta de presente que denunciou Ed, como mostra na caixa de lingerie que Bernice daria para Ed na série, mas sim um recibo de anticongelante com o nome de Ed Gein, que foi encontrado em cima do balcão da loja de Bernice, constatando de que ele havia sido a última pessoa que Bernice havia atendido em sua loja. E aqui vai a minha opinião pessoal, tá? Essa foi uma das partes da série que eu menos concordei, pois eles retrataram a Bernice como uma mulher devassa que estava sempre à procura de um homem, quando na verdade, na vida real, ela era uma viúva que estava batalhando, trabalhando na loja da família para levar a vida em frente. Então acho que eles exageraram um pouquinho nessa retratação dela. Frank Warden vendeu objetos de Ed Gein? O leilão feito na casa de Ed Gein não contou com o aval e nem com a participação de Frank Warden, o filho de Bernice Warden. Foi uma adaptação completamente fictícia, acredito eu, com a intenção de dar mais ênfase à dramatização do filho que perdeu a mãe de forma violenta. E também não foi Frank Warden que encontrou o corpo de Bernice. O corpo dela foi encontrado por 2 policiais à noite, enquanto eles vasculhavam a fazenda de Ed Gein com lanternas, e eles encontraram o corpo dela pendurado pelos calcanhares. Ed Gein também não apareceu de supetão na cena do crime enquanto os policiais vasculhavam a fazenda, como eles mostram na série. Enquanto uma equipe encontrava o corpo de Bernice à noite e todos os horrores na fazenda da família Gein, uma outra equipe prendia Ed Gein enquanto ele jantava na casa de vizinhos que ele conhecia há anos. Necrofilia, comportamentos de Ed Gein, nazista Ilse Koch, Christine Jorgensen, filmes baseados no caso. Algumas curiosidades sobre Ed Gein é que ele era muito tímido. Ele frequentemente ria sozinho, sem motivo algum, o que deixava as pessoas desconfortáveis, mostrando que já havia algo errado com a sua mente. E apesar dele ter abandonado a escola antes de finalizar a 8ª série, ele tinha um QI de 99, ou seja, ele não era completamente ignorante. Ele era somente perturbado de algumas outras maneiras. Em diversos momentos da série, o verdadeiro Ed é inserido em cenas dos filmes que ele viria a inspirar, como Psicose e o Massacre da Serra Elétrica. Então tem algumas cenas ali, como na hora que ele persegue os caçadores que buscavam abrigo com uma serra elétrica, que não existiu, simplesmente não existiu, como eu já comentei aqui. Então a maioria dessas cenas em que ele assume essas personas é meramente para dar ilusão a esses filmes em que ele foi inspirado. Ed conhecia e era fascinado por Christine Jorgensen, devido à ampla cobertura que a sua transição sexual teve pela imprensa da época. Inclusive, desde quando ele era criança, ele fantasiava com essa opção dele ter partes sexuais femininas ao invés de masculinas. Eu acredito que pelo fato da sua mãe sempre falar que queria uma filha mulher no lugar de um filho homem. Assim como ele também lia e era interessado a tudo que fosse relacionado a Ilse Koch, a nazista que colecionava a pele dos prisioneiros. Ou seja, essas duas pessoas não foram invenção, elas realmente existiram, porém elas foram bem mais dramatizadas dentro da série para dar mais ênfase aos distúrbios de Ed. Não há indícios de que a obsessão de Ed Gein por corpos femininos mortos incluísse práticas sexuais. Embora na série é retratado de que ele tenha cometido necrofilia com pelo menos um dos cadáveres,
Na vida real, Ed Gein negou essa acusação. Ele afirmou em vários depoimentos de que o cheiro dos corpos o repelia. Também não há evidências de que ele fosse canibal ou mesmo que tenha distribuído carne humana aos vizinhos, dizendo que se tratava de carne de cervo, como é mostrado na série. Porém, o diagnóstico de esquizofrenia mostrado na série realmente foi o diagnóstico recebido por Ed Gein na vida real. Relação de Ed Gein com outros assassinos famosos e a prisão de Ted Bundy. Ed Gein não tinha relações com outros assassinos conhecidos da época e não participou da captura de Ted Bundy, como é mostrado na série. Esse plot do final da série é totalmente fictício. O que a Netflix fez ali naquele episódio foi trazer de volta outra série do catálogo chamada Mindhunter, onde 2 investigadores viajam pelas prisões dos Estados Unidos entrevistando assassinos em série, justamente tentando entender como funciona a cabeça de um serial killer. No final da série, eles mostram investigadores entrevistando Ed Gein, o que até aconteceu na vida real. Teve 2 investigadores que foram até o hospital psiquiátrico onde Ed Gein estava internado, só que eles relatam que ele era tão psicótico que o que aconteceu nem mesmo foi uma entrevista, pois Ed Gein estava mais preocupado em trabalhar na oficina de couro do hospital do que responder os investigadores. Então acabou que eles não conseguiram aproveitar basicamente nada da conversa que eles tiveram com o assassino Ed Gein. Então, só para resumir essa parte, Ted Bundy não foi preso com a ajuda de Ed Gein, ele foi capturado durante uma abordagem rotineira de trânsito e tampouco Ed Gein recebia carta de outros assassinos conhecidos da época, como eles retratam na série, ele recebendo cartas de Richard Speck. Inclusive, o verdadeiro Richard mencionou uma vez de que ele não era parecido com ninguém, ele era uma aberração. Ele disse isso em uma entrevista que ele deu em 1978, quando perguntado se ele se inspirava em algum assassino para cometer os crimes que ele foi acusado. Ao final da temporada, Ed Gein acaba vendo ali outros assassinos, mas tudo faz parte das alucinações de sua esquizofrenia. Essa relação de Ed com outros assassinos conhecidos, de fato, não pode ser comprovada. Agora que você já sabe o que foi verdade e o que foi exagerado na série Monstro, a história de Ed Gein, deixa aqui nos comentários o que mais te chocou nessa história. Não se esquece também de se inscrever no canal, assim você continua comigo nos próximos vídeos. Um beijão e até a próxima!